Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Nascimento, sou professor de filosofia aqui no aulalivre.net e hoje a gente vai resolver a questão 69 da prova de Ciências Humanas do Caderno Branco do Enem 2019. Então, essa questão, já aviso agora que ela é bem densa, ela comenta diversas correntes filosóficas, então a gente, como sempre sugiro, vamos olhar primeiro o enunciado e a referência e depois a gente lê com calma o texto e as alternativas. Já digo agora, a referência, ela infelizmente não vai nos ajudar muito, é um autor pouco conhecido e o título não nos diz o que vai ser exigido de nós para resolver essa questão, mas, isso que é importante, a gente lê sempre o enunciado primeiro para já ir para o texto tendo em mente o que a gente deve buscar. O enunciado diz: a relação entre ser humano e natureza ressaltada no texto refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. Ou seja, o texto vai nos falar que tem uma certa relação que nós, seres humanos, temos com a natureza, e essa relação ela vai conter nela a permanência, né? Vai ter presente de fundo uma corrente filosófica que justifica ou explica por que essa relação com a natureza é assim. Então a gente lê agora o texto tendo isso em mente e olhamos as alternativas com calma. Dizem que Rimbaud, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou nosso papel de exportadores da natureza no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. Ou seja, o contexto aqui fala sobre uma visão que a Europa colonizadora tinha da América e, em outros momentos históricos, também da África e da Ásia, que são territórios a serem explorados. Quando se dizia que um nativo desses lugares era um mendigo sobre uma pilha de ouro, uma montanha de ouro, basicamente se quer dizer que tal pessoa tem recursos naturais que nós exploraríamos, mas ela não está explorando. Por exemplo, os nativos americanos originários tinham, muitos deles, proximidade com produtos que eles não exploravam, por exemplo, vários minérios, ouro e prata principalmente, eles nem sempre exploravam isso, mas que era muito valioso para os europeus colonizadores. Especialmente, como se marcou ali, a colonização ibérica, ou seja, os colonizadores da Espanha e de Portugal. Vamos olhar agora, tendo esse contexto em mente, as alternativas. Letra A. Relativismo cognitivo. A tese do relativismo cognitivo ela funciona basicamente dizendo que o saber, a verdade, o conhecimento, ele é relativo. O que pode ser verdade para um pode não ser para outro. O que significa ser inteligente para um pode não ser para outro. Pessoas diferentes vão ser inteligentes em sentidos diferentes, dado aquilo que elas trabalham. Por exemplo, eu sou completamente ignorante de coisas de química. Não entendo química, entendo bem menos do que deveria, mas para algumas outras coisas, algumas pessoas podem me considerar inteligente. Isso é meio a base do relativismo cognitivo. Cognitivo, lembrando, cognição, o pensamento. Mas a pergunta parece estar muito mais preocupada com o nosso contexto histórico. De novo, o enunciado diz relação com a natureza. O relativismo cognitivo está preocupado com nossa relação entre seres humanos e nossa relação com o conhecimento, nossa relação com o que é ou não verdade. Então, embora seja uma vertente filosófica importante, ela está preocupada com outras coisas. Não está marcada pelas preocupações que o texto e o enunciado estão exigindo de nós. Então, letra A, não. Letra B, materialismo dialético. Eu imagino que muita gente tenha marcado essa porque eu mesmo fiquei em dúvida entre essa alternativa e outra, porque, de fato, tu pensa sobre relação com recursos naturais, relação do ser humano com a sua produção, tu vai pensar em Marx dentro de um contexto de prova de humanas do Enem. A gente costuma pensar na vertente marxista. Mas, notem, o que o texto está remarcando aqui é como, para a visão europeia do século XIX e um pouquinho antes também, esses europeus colonizadores viam outros lugares como algo a ser explorado, algo a ser colonizado, porque aqueles habitantes também eles não eram nem considerados exatamente humanos. Tinha um processo de desumanização dentro da colonização, como foi empreendida na era moderna. Então, o texto parece ter um foco diferente. E também lembrando, embora o materialismo dialético, materialismo dialético é aquela tese do Marx, que as relações de trabalho, através do tempo, vão se marcando,
e determinando as sociedades. Pensem na luta de classes, a dialética é essa, sempre vai ter uma classe dominante, uma dominada, e elas vão circular ao redor dos meios de produção, que são os produtos principais a serem explorados. Embora Marx tenha várias preocupações que estão interligadas com o contexto de colonização, ele não está marcando em específico a maneira que a gente percebe a natureza. Para o Marx, e até meus conhecimentos é esse o ponto central dele, o ser humano precisa da natureza e o capitalismo industrial tem uma relação que não é muito saudável. Mas a gente está falando aqui de algo que é um pouco anterior ao capitalismo industrial. A gente está falando sobre exploração de recurso bruto. Então, mesmo que Marx tenha pensado sobre isso, o materialismo dialético não é exatamente a vertente que está de fundo aqui. Não é o que está justificando esse tipo de prática. Enfim. E só para deixar bem certo aqui que Marx e o materialismo histórico dialético não é o caminho para responder essa questão, lembre que a colonização existia antes de Marx, então é meio difícil dizer que Marx estava justificando ou explicando esse fenômeno dentro do seu contexto histórico. Ele explica posteriormente no contexto industrial. Enfim, só para marcar bem. Letra C. Racionalismo cartesiano. Só para lembrar, cartesiano significa aquilo que é relativo a Descartes. Descartes é considerado o pai do racionalismo, inclusive. Então, o racionalismo cartesiano é o racionalismo raiz ali, originário. E ele é marcado, basicamente, por dizer que nosso papel enquanto seres humanos é de sermos seres racionais. A razão fundamenta o conhecimento humano para Descartes. Só que o que acontece? Razão só existe basicamente no ser humano e em Deus para Descartes. Animais não têm razão e para Descartes animais não têm nem alma. Ele pega exemplos mesmo. Sabe aquele cachorrinho que tu ama de paixão, faria tudo por ele? Para Descartes ele é um robô. Descartes diz plenamente, todos os animais são autômatos. Todos os animais, eles parecem ter alma, mas eles só imitam alma. Todos eles, então, são coisas que podem ser exploradas e usadas. O que o Descartes tem de plano, de fundo aqui, é uma justificação para toda e qualquer crueldade contra animais. Porque se eles não têm nem sequer alma, não é crueldade. E isso também funciona com a natureza em geral. Se uma árvore não tem alma, mesmo que ela seja um ser vivo mais ou menos, seguindo essa vertente do Descartes, ela não tem alma, portanto não tem nada valioso ali. Valioso é o que tem alma como seres humanos. Então notem que isso já parece estar muito mais próximo do contexto falado. Quando os povos colonizadores viam os colonizados como recursos, eles estavam basicamente tirando o estatuto de alma deles, dizendo que tais relações que os nativos tinham com a natureza eram impróprias e que a natureza tinha que ser explorada. Então letra C parece muito boa. Parece muito boa para ser a alternativa certa. Vamos ler as outras só para ter certeza. Letra D. Pluralismo epistemológico. Assim como o relativismo cognitivo, essa daqui é uma formulação, é uma vertente da teoria do conhecimento, e ela diz basicamente o mesmo que o relativismo cognitivo, mas mais focada na diversidade de métodos de conhecimento. O pluralismo epistemológico ele ressalta que muitas vezes nós podemos conhecer a mesma coisa por lados diferentes. Um exemplo clássico é que a gente pode conhecer uma pessoa teoricamente através da psicologia, mas também, para algumas culturas e religiões, através de métodos espirituais, religiosos e certas tradições assim. Ou então, para pegar um exemplo unicamente científico, o mesmo objeto pode ser estudado pela biologia, pela física, pela química, pela matemática, pela filosofia, e vai ser de forma diferente em cada um deles. O ser humano que a biologia estuda não é o mesmo que as ciências sociais estudam, por exemplo. Então, de novo, está mais preocupado com teoria do conhecimento, não é exatamente a relação que nós temos com a natureza, mas sim a relação que temos entre humanos. Por fim, letra E. Existencialismo fenomenológico. Gente, eu até vou explicar um pouquinho o que é existencialismo fenomenológico, mas assim, o texto falou, Rimbaud naturalista do século XIX. O existencialismo surgiu no século XX. Então aqui a gente já tem uma boa dica de que não seja essa. Mas só para deixar claro, o existencialismo fenomenológico é uma filosofia que surgiu no século XX, foi desenvolvida principalmente na França, meados do século XX, e ele tem como base a tese de que nós humanos somos seres que se autodeterminam, por isso, em certo sentido, existencialismo, a nossa existência vem antes de nossa essência, já dizia Sartre. Em que sentido? As coisas que nós vivenciamos e as escolhas que tomamos em vida determinam o que nós não somos pré-determinados. E fenomenológico significa uma investigação que parte puramente da perspectiva de seres humanos enquanto humanos.
Ela vê a coisa como fenômeno, não como coisa em si. Fenômeno significa como aparece. Por exemplo, um fenomenólogo é aquela pessoa que se preocupa em como nós vemos uma árvore e não se preocupa com os aspectos biológicos e químicos desta mesma árvore. Ela se preocupa em como a árvore parece para nós. Então, existencialismo fenomenológico, outra coisa. Agora que a gente leu tudo, a gente pode afirmar com certeza. Alternativa certa da questão 69, racionalismo cartesiano, letra C. Porque Descartes tinha essa tese de que os animais e também a vida natural em geral, ela não tinha alma, portanto ela podia ser explorada por nós sem que a gente tivesse que sentir pena. Somente humanos que tinham alma mereciam então direitos e uma relação de cuidado com. E essa mentalidade persistiu por boa parte da modernidade, que foi justificativa para colonizadores explorarem os recursos naturais das regiões colonizadas. Gente, obrigado por terem visto esse vídeo. Por favor, nos sigam nas redes sociais, vejam outros vídeos. Inclusive, vai ter aqui do lado 2 videozinhos fresquinhos para vocês verem e ajudar nos estudos. E também deem like, cliquem no sininho para notificações e até a próxima.